Eu duvido que certos pastores deixem cantar esses hinos dentro das suas igrejas. A Constituição não é problema meu. E por acaso é problema meu? Meu negócio é com a Bíblia. Eu sou cristão, sou discípulo da Bíblia. Amém, meu irmão? Se você não entender isso, irmão, infelizmente você não terá um galardão que se chama retorno no milênio. Está vendo aquela frasezinha ali? Bíblia sim, Constituição não. Só volta no milênio quem viver aquilo. Quem não viver aquilo não volta no milênio. Não tem projeto para a pessoa voltar. A pessoa, o que vai acontecer? Vai acontecer arrebatamento, vai acontecer martírio. Enfim, a igreja, de um modo geral, os aprovados vão sair da terra, ou no arrebatamento ou no martírio. Essa são as duas portas de saída final da igreja. Mas vai ficar muita gente por aí de Bíblia na mão, muito pastor atrás de púlpito pregando, vai ficar, mas vai ficar muito, irmão, não é pouco não, vai ficar muito, muita gente mesmo. E esse pessoal que foi no arrebatamento, os que morreram em Cristo, enfim, aqueles que adquiriram conhecimento, porque o milênio vai ser a grande escola de Cristo sobre a terra. E quando voltar um povo com Cristo, esta bandeira é marca principal dos que vão voltar no milênio. Quem não tiver essa compreensão não volta no milênio, e essa compreensão ela é adquirida somente aqui na terra. Ou seja, o passaporte para voltar para a terra no milênio e ter esse privilégio de exercer uma autoridade jamais vista, né, nos nossos corpos como seres humanos, vai ser só para quem viver aquilo ali. Bíblia sim, Constituição não. Como, por exemplo, o apóstolo Pedro vai voltar no milênio. Mas, pastor, nem existia essa frase. Meu amigo, não é uma questão de uma frase, é uma questão de um conceito. Então, quando o apóstolo Pedro disse para aqueles homens: julgai entre vós, se é justo ouvir-vos antes a voz do que a Deus. Ou seja, eles estavam expondo uma lei diante de Pedro, dizendo: não, nós somos autoridade, somos nós que mandamos aqui, e nós somos a lei, estamos dizendo, não fale no nome desse Jesus. Eles falaram: julga aí entre vocês, o que vocês julgar é problema de vocês. Vocês acham que eu vou deixar de ouvir antes a Deus do que a vós? Ou seja, o que Pedro está dizendo? Bíblia sim, Constituição não. Amém, meu irmão? Cada vez que um servo de Deus era por lei proibido de falar, e ele insistia e falava e morria, porque estava falando, pregando, libertando vidas, expulsando demônios, curando enfermo e levando o nome de Jesus adiante, o evangelho adiante, cada vez que eles iam contra a lei, eles estavam dizendo que Bíblia sim, Constituição não. Então não é uma questão de uma frase, é uma questão de um conceito, é uma questão de uma ideologia. Ideologia é esta que está, desde que Deus pôs o primeiro homem sobre a terra, essa ideologia já está. Só que a igreja se acovardou, negligenciou, a igreja começou a querer viver em paz, harmonia e uma falsa prosperidade, negligenciou a glória do que é morrer por Jesus Cristo. Para cancelarem as perseguições, fizeram alianças, cessaram as perseguições e cessaram também o poder de Deus. E hoje a igreja é esse lixo que você vê por aí no meio dos batistas, presbiterianos, metodistas, Assembleias de Deus, lugares onde políticos satanistas assumem o púlpito. Isto é igreja? Manda a Dilma Rousseff tentar entrar aqui, só se ela conseguir pisar no meu sangue, porque eu vivo, ela não entra, irmão. Isso aqui é para homem de Deus, não é para servo do diabo. Então é nisso que as igrejas se transformaram. Então elas perderam o conceito de implantar no mundo o reino de Deus. O reino de Cristo só é implantado quando a lei de Cristo é observada. Amém? Vamos implantar o reino de Deus na terra, irmão, nós temos que pregar, dizem os nossos irmãozinhos aí que estão ficando para trás, né? Irmão, nós temos que pregar para implantar o reino de Deus na terra. Como? Se você se curva a outras leis.
O reino de Deus, ele está constituído pelas suas próprias leis. Se você se curvar a outras leis, você não está lutando pelo reino de Deus, está lutando por outras leis, né? O dia que você me vê, meu irmão, pregando com uma Constituição na mão, pode acreditar que não vai ser para exaltá-la, nem para dizer, temos direito segundo este livro verde e amarelo. O nosso livro, meu irmão, pelo que você pode ver, eu vou mostrar um aqui para você, o nosso livro é vermelho, amém? Vermelhinho, dá para você ver? Não está enxergando o vermelho dele? Não está enxergando, já está enxergando, né, meu irmão? Você sabe que esse livro aqui é vermelho, e se espremer, está arriscado nos mancharmos de sangue. Eu não vou pisar no sangue daqueles que deram a sua vida para que eu hoje conhecesse o Evangelho. Eu não vou desprezá-los. Eu não vou cuspir na cruz de Pedro, crucificado de cabeça para baixo. Eu não vou cuspir no pescoço decapitado de Paulo. Eu não vou cuspir na bandeja que a cabeça de João Batista desfilou. Se o mundo, enquanto o mundo não tiver poder e autoridade para me deter, eles vão ter que engolir essa frase. Irmão, enquanto eu estava aqui no louvor, o Espírito Santo às vezes fala algumas coisas aqui durante o louvor, tão incrível, tão especiais. O projeto de Deus com esse ministério, meu irmão, com a sua vida, é uma coisa assombrosa. Você sabe o que é assombrar o mundo? Aleluia, Deus! Nós vamos assombrar o mundo. Aleluia, Deus! Estava tudo adormecido, tudo quieto. Daqui a pouco nós vamos levantar um monte de bandeira. Ele vem em 2070, isso vai abalar o mundo. O mundo vai ficar desesperado com essa notícia, meu irmão. Quando eles ouvirem num canto uma música dizendo, ele vem em 2070. Quando eles abrirem a internet, tem um estudo mostrando que ele vem em 2070. E tudo que é canto e pregações espalhadas, gente ouvindo dentro de uma casa e alguém dizendo, ele vem em 2070. O mundo vai ficar apavorado. Porque o mundo tem pavor de Jesus Cristo, porque sabe que Ele é santo e é o Todo-Poderoso. E nós não deixaremos o mundo repousar em paz. Eu não deixarei. Já fiz esse pacto com o Senhor. Senhor, me abre as portas, e eu te prometo que o mundo não repousará em paz. Então, meu irmão, atente para essa realidade, busque, ore, clame, você tem que entender as coisas, entender, ter compreensão, entendimento. O meu povo perece e é destruído porque lhe falta o quê? Conhecimento. Eu estou afirmando, se você não entender aquilo ali, você não volta no milênio. Ah, pastor, mas também eu não estou muito preocupado em voltar no milênio. Irmão, não é essa a questão. É que aquele já é um projeto de Deus para a sua vida, e se você não vestir aquela camisa, a unção que deveria vir sobre você, ela não virá, você vai enfraquecer e vai se desviar, porque só seguirá com Cristo os que estão no projeto de Cristo. Então se você, eu não quero vir no milênio, você não tem escolha, você não tem escolha, você tem que estar incluído nos projetos de Deus. Ele é o Senhor da seara e você é servo. Se você já começar a dizer, criar vontades para você, você já deixou de ser servo e escravo do reino de Deus e passou a ser senhor. Você vai estar num choque violento com a verdade. Bom, irmão, guarde essa palavra, se você achar que ela vem de Deus. Se não, deixa ela por aí que eu cato ela no final do culto e pego ela de volta para mim. E não teremos culto à noite. E por hora, nós não teremos mais o culto à noite. Mas pastor, eu passei anos nesse culto da noite, eu vou me desviar, pastor. Irmão, não se desvia não, não se desvia. O teu Deus não pode ser cultuado por um horário. Que papo é esse? Mas pastor, eu sou crente há 40 anos, eu sempre fui domingo à noite, 7h30 para a igreja cultuar a Deus. Tá bom, mas o teu Deus está limitado a essas 4 paredes? A tua oração está limitada a essas 4 paredes? O teu cântico de adoração está limitado a essas 4 paredes? Irmão, eu acredito que Deus esteja querendo te libertar de conceitos. Você precisa servir e adorar a Deus em espírito e em verdade. Isso já foi dito há 2000 anos atrás. Teve uma mulher, como é que nós conhecemos ela? Samaritana. Disse assim para Jesus: Senhor, eu vejo que tu és profeta.
já que tu és profeta, então me diz, aonde devemos adorar? Em Samaria ou Jerusalém? Ele falou, mulher, vem a hora, mulher, e já chegou. Os verdadeiros, hoje o quê? Os verdadeiros que o Pai procura, não adoram nem no monte de Jerusalém, nem no monte de Samaria, adoram em espírito, em verdade. A sua vida é um culto, a sua vida é um templo, a sua boca proclama as grandezas de Deus. Você está entendendo, meu irmão? Se você é um pobre coitado, permita acrescentar com todo carinho, um miserável, que precisa de um horário para cultuar a Deus, tu está pensando que tu vai chegar no céu, meu irmão? O teu Deus só aceita um culto em horário? Não, pastor, mas se eu não tiver esse horário para mim ir para a igreja e cultuar a Deus, eu não consigo parar para fazer as coisas de Deus. Irmão, então você é um crente fraco, fracassado, não tem chamado na tua vida. Que papo é esse de cultuar a Deus com horário, com regra? Eis a questão agora. Vamos deixar, que cada um tenha as suas próprias experiências. Isso aí, meu irmão, essa mudança que está acontecendo na igreja é mais séria do que o que você imagina. Eu já estou fazendo os meus planos para o domingo à noite. E os meus planos são sérios, meu irmão. Eu não vou jogar esse tempo nessas mudanças ao relento. Não, eu vou continuar aproveitando isso. Eu não quero diminuir o meu culto a Deus, eu não quero diminuir o meu contato com Deus, eu quero aumentar. Se aqui eu chego e a gente louva 3 hinos, eu vou louvar muito mais. Se o que eu sirvo a Deus aqui nesse púlpito é, vamos dizer, de 7h30 a 9h30, meu irmão, eu estou pretendendo fazer isso muito mais. Agora, depende de cada um de nós. Verdadeiramente, Deus não está limitado nem a horas, nem a lugar, de forma nenhuma. Deus o que quer que cada um de nós se enquadre nos seus projetos. Bom, se você não entendeu muito bem a bagunça dos meus recados, é normal. Não é normal você não entender muito bem, não. É normal eu não passar os recados muito bem. Isso que é normal. Então, você pode vir falar comigo no final do culto, a gente tenta esclarecer, mas quarta-feira estamos aqui, e depois só no dia 4. Se você dizer, pastor, eu acho que tem alguma coisa errada, aí depois no final do culto você vem falar comigo, que é até bem provável que tenha mesmo. Vamos falar com o nosso Deus, irmão? Vamos orar? Irmão André, vamos clamar ao nosso Deus, ao único e verdadeiro Deus, o Deus da Bíblia, o Deus do cristianismo. O nosso Deus é o Deus da Bíblia, não é o Deus da Constituição, não é. Deus não tem nada a ver com esse negócio, meu irmão. O negócio de Deus é com a sua lei, é com a sua palavra, com os seus conceitos, é com o seu princípio. Eu não sirvo um Cristo que morreu pela Constituição. Eu sirvo um Cristo que morreu pela Bíblia. A palavra é radical? Radical é o Filho de Deus vir morrer na cruz por mim. Isso é que é radical e eu não vou negligenciar isso. Amém? Não foi Constituição que me libertou dos terreiros de macumba, não foi Constituição que me curou as minhas enfermidades, não foi Constituição que me deu paz, convicção, mudou o meu caráter, a minha dignidade, a minha honra, não foi Constituição, por isso eu não vou trair o meu Cristo. Amém. Gênesis no capítulo 11 diz, e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros, eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram, eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Eia, deixamos e confundamos ali a sua língua,
para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, que é confusão, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Amém, irmãos? Pode sentar. Irmãos, existem alguns conceitos na palavra, existem coisas que são simplesmente projetos do Senhor Deus Todo-Poderoso. E se tem uma coisa que nós precisamos aprender e buscar, é ter uma oração que indague, pergunte, questione a Deus quais são os projetos dele. Você nasceu, você trilhou tantos caminhos, você poderia ter morrido. Não sei quantos aqui foram livres de muitos acidentes, eu fui livre sei lá de quantos acidentes, eu fui livre de coisas terríveis verdadeiramente. E quando eu me deparei com o Evangelho, eu falei, caramba, que coisa gloriosa é o Evangelho. Verdadeiramente há um Deus, o Filho de Deus veio na cruz para morrer pelos meus pecados, para me resgatar, me libertar. Eu entendi aquilo, eu aceitei aquilo, foi muito glorioso para mim. Eu falei assim, não, peraí, se Deus realizou toda esta obra, e se Deus me livrou tantas vezes da morte, me resgatou de tantos cativeiros, peraí, Ele tem um plano na minha vida. E aí eu comecei a bater, não está escrito, bater e abrir-se-vos-á? Eu comecei a bater, verdadeiramente comecei a bater e dizer, Deus, me mostra o teu plano na minha vida, me conduz no corredor do teu projeto, na vereda do teu desígnio, não me deixe, Deus, sair fora da tua trilha, do teu caminho. E parece que nessa busca eu encontrei Provérbios 4,18, né? A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho é estreito, a porta é apertada. Eu comecei, enfim, buscando na Bíblia e orando ardentemente, porque eu entendi que o ser humano está na terra por um projeto de Deus. O ser humano não está na terra para comer, beber, crescer, multiplicar e morrer. Não é só para isso. Isso faz parte de um dos projetos de Deus. Mas quantas pessoas são até ateus e estão desfrutando do comer, beber, crescer, multiplicar e morrer? E são ateus. Então, para quem conhece Deus, o projeto não é o mesmo projeto de um ateu. O projeto não é o mesmo de um satanista, não é o mesmo de um católico, não é o mesmo de um espírita, enfim. Então eu comecei nessa busca. Irmão, se você quer realmente triunfar, você precisa saber de Deus qual o projeto que Ele tem para você a cada dia. A cada dia. Ninguém ouse pensar que Deus vai chegar para você e vai dizer, o meu plano contigo é esse. Aqui, ó, eu vou encerrar o projeto contigo aqui. Nem tente, meu irmão. Ilusão. Isso nunca vai acontecer. Deus tem planos conosco tão incríveis que se Ele revelar tudo de uma vez, nós não suportamos, está arriscado até nos desviarmos. Ele tem que ir trazendo o seu projeto à medida que ele vai conseguindo nos fortalecer. Muitas coisas aconteceram na minha vida que eu já olhei para trás e disse assim, caramba, se isso tivesse acontecido há 10 anos atrás, eu não teria suportado. E outras coisas eu disse assim, se eu soubesse que isso iria acontecer comigo, talvez eu tivesse tomado outros rumos. Enfim, Deus trata contigo na medida que você vai podendo suportar. Amém? Como a parábola dos talentos, que repartiu a cada um segundo a capacidade de cada um. Existe capacidade de assimilação, capacidade de serviço, enfim. Então, irmão, há projetos de Deus nas nossas vidas. E o que nós vemos aqui, uma base aqui em Gênesis, é que Deus tinha um projeto, depois do dilúvio, que o homem se espalhasse sobre a terra,
e que o homem tivesse em memória o nome do Senhor, e que o homem se sujeitasse ao nome do Senhor como soberano. Afinal de contas, Deus destruiu toda a raça humana, deixando apenas 8 pessoas vivas, e esses aqui são frutos destas 8 pessoas que ficaram vivas. Eles sabem essa história muito bem, tanto que eles estão querendo edificar uma torre. Quem sabe se não era lá com uma ideia de quem sabe aí vem um outro dilúvio aí, a gente escapa nessa torre. Enfim, é o que muitos historiadores até acreditam piamente. Então eles têm aqui toda informação do dilúvio que arrasou com tudo. Não era hora deles, ao invés de estarem querendo construir uma torre para colocar o seu próprio nome, como eles dizem, demos-nos um nome e tornemos o nosso nome célebre, coloquemos o nosso nome nessa torre. Nós podemos entender dessa maneira. Ao invés deles estarem querendo edificar uma torre para eles e colocar o nome deles no alto, eles deveriam estar querendo realmente edificar um altar para Deus e exaltar e glorificar o nome de Deus. Eles estão totalmente pervertidos. E qual é o projeto de Deus? Olha, ocupem a terra, multipliquem-se, ocupem a terra. Não, eles queriam um ponto de referência para que eles ficassem somente girando em torno daquele ponto de referência que seria a torre. Deus olhou e falou assim: eles estão errados. Mas tem mais, isso aí é só o começo. Eles se uniram de tal maneira que tudo, diz aqui, tudo que eles intentarem fazer, eles vão conseguir. E já que eles começaram num ponto errado, a Escritura, o conceito de Deus é que um abismo chama outro abismo. Deus fala assim: esse povo, eles começaram num conceito errado, mas eles vão arrebentar com o planeta, porque eles estão unânimes, eles estão muito unidos, eles estão arraigados um no outro. Aí Deus vai e usa a mesma expressão que eles, eia. Aí Deus convoca os seres espirituais, né? Deixamos e confundamos ali as suas línguas, para que um não entenda a linguagem do outro, e assim eles vão ter que se espalhar, não vão se entender. Como que vai conviver? Pega o tijolo aí tu fala, pega o tijolo, mas o outro não te entendeu. Como que vai construir alguma coisa onde tem pessoas que não se entendem? E este é um retrato, muitas vezes, nas igrejas, onde está cheio de pessoas que não se entendem. Mas a Torre de Babel mostra um conceito, a edificação dessa torre, que os arqueólogos já até mostraram, tem até foto dessa torre aí, antes que ela se concluísse, quando Deus interrompe de forma sobrenatural essa construção. O intento daquele povo foi tão forte que tem aqui uma expressão de Deus que diz assim: o Senhor Deus diz: eis que o povo é um e todos têm a mesma língua. É isto que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Por quê? Foram todos eles que tiveram a ideia de construir a torre? Tipo assim, 5 pessoas de uma vez só, vamos construir a torre. Foi isso que aconteceu? Não, não foi isso, irmão. De quem veio essa ideia? De um só. Um saiu com a ideia, os outros aceitaram. De quem foi a ideia de rebelar? Um só, lá no céu, Lúcifer. Ele sozinho teve a ideia da rebelião. Ele passou a sua ideia para outros comprar a sua ideia. Mas a partir do momento que um se levanta com aquele intento, se torna um líder. Quando há um líder e há pessoas que aceitam essa liderança, esse povo se torna muito forte. Mas esse povo se torna tão forte que Deus não larga eles de mão. Deus não diz assim: eu vou entregá-los à própria sorte e eles vão naufragar nos projetos deles. Não, não foi isso que aconteceu. Entenda isso, meu irmão. Deus poderia dizer assim: eu vou dar as costas para eles e eles vão se ferrar no projeto deles. Não, não foi isso que Deus disse. Deus disse assim: esse povo é unânime, eles estão tão unidos, tudo que eles intentarem fazer,
não haverá restrição, eles vão prosperar em tudo que eles intentarem fazer. E como já deram o primeiro passo errado, um abismo chama outro abismo, Deus disse assim: eu tenho que intervir. Ei, vem cá, vamos lá, vamos resolver esse problema, vamos confundir a língua dessa gente aí. Você está entendendo, meu irmão? Pessoas num projeto errado, o próprio Deus está dizendo: tudo que eles intentarem fazer, eles vão prosperar. Por quê? Porque tem liderança naquele lugar. Onde não tem liderança é bagunça. Certamente tem liderança. Houve uma ideia, houve um projeto e eles começaram a construir. Opa, esse projeto partiu da cabeça de alguém. Essa administração, vamos fazer o tijolo, vamos usar a argamassa, o betume, alguém começou a desenvolver essa ideia. Deus olhou e disse assim: caramba, eles são um. Aquele povo todo funciona como um. Eles têm a liderança, eles têm tudo que eles quiserem fazer, eles vão prosperar. Deus se viu na obrigação de descer, confundir as línguas e riscar os projetos deles, mas ninguém conseguiria. Agora, tem mais. Você está pensando que só existia esse povo aqui? Não, existia muito mais gente. Não existia só esse povo da torre aqui, não. Tinha muito mais gente já habitando a terra. Historiadores dizem que esse episódio aqui já tinha se passado bastante tempo depois do dilúvio. Agora, irmão, aonde nós queremos chegar? Aonde há uma liderança, aonde há pessoas que vivem aquilo, irmão, se é para o caminho certo, aquilo é forte, se é para o caminho errado, aquilo é forte. É forte para os dois caminhos, desde que haja unanimidade, desde que haja consenso, desde que haja harmonia de ideias, mesmo errada. Ora, nós não temos hoje um Congresso Nacional, que as ideias são todas um bando de bestas falando besteira, porque se não conhece Bíblia, só estão falando o quê? Só besteira. E no entanto, aquele negócio não subsiste há séculos, desde que começou o Senado com Roma, ou não sei se um homem lá da Babilônia criou também um tal de Hammurabi, se ele chegou a criar também um Senado, mas isso não subsiste há milhares de anos, porque pessoas tiveram um consenso comum. Por que o sistema jurídico subsiste? Porque juntou-se uma turma para defender aquela ideia, compraram, enriquecem, um juiz ganha, às vezes chega a ganhar até 50 mil reais, e eles usufruem de um sistema, montaram, defende aquilo, tem uma ideia comum, ninguém destrói aquele negócio. Só quem vai destruir o sistema jurídico é Jesus Cristo quando pisar no Monte das Oliveiras. Fora isso, o sistema jurídico é indestrutível. A besta, que é o sistema governamental do mundo, nunca será destruído, exceto quando Jesus Cristo pisar no Monte das Oliveiras. Porque os homens decidiram: vamos criar congressos, vamos criar política, vamos criar cargos de prefeito, presidente, governador, vamos criar a polícia. Eles foram unânimes, e nesta unanimidade eles conseguem até desviar bilhões de reais, sem dar satisfação a ninguém, porque eles são unânimes. Você entende o valor de uma unanimidade? Agora eu estou falando de lá, do reino de Satanás. Imagina se nós formos unânimes. Imagina se nós conseguirmos ser um. Como Jesus falou assim: naquele dia, vós entendereis que eu e o Pai somos um, como eu e vocês também somos um. Vocês vão entender que eu estou no Pai, o Pai está em mim, como eu estou em vocês e vocês estão em mim. Imagine, irmão, se nós conseguirmos nos enquadrar no projeto de Deus. Essa sempre foi a minha busca, sempre foi a minha luta, sempre foi a minha guerra comigo mesmo. Sempre foi a minha guerra comigo mesmo. Deus, eu não quero viver nesse planeta sem conhecer o teu projeto, sem conhecer o teu plano, sem que o Senhor me diga o que o Senhor quer da minha vida. Deus, me dá uma ordem e eu cumpro. Deus, me diga para onde ir, eu vou. Me diz o que fazer e eu faço. Me diz o que largar e eu largo. Deus, olha para mim e veja que tu tens um homem fiel sobre o planeta Terra. Me dá uma ordem que tu vai ver que eu a cumpro.
é o meu desejo de ser um com Deus, de estar unânime nos projetos de Deus, servir a Deus irrestritamente. Agora eu te pergunto, irmão, se lá no reino do mundo temos pessoas que se unem e prosperam, não temos? O que você acha da maçonaria? Não é uma baita de uma organização? Com lideranças, sublideranças muito bem organizada? Quem vai acabar com a maçonaria? Eu? Você? Não me faça rir. A maçonaria só será destruída quando neste século Jesus Cristo pisar no Monte das Oliveiras. Fora isso, nem adianta você intentar contra a maçonaria. O que eu falo da maçonaria, o que eu faço de estudo, o que eu faço de vídeo, meu irmão, é por ordem dele, porque se eu, como homem natural, me levantar contra a maçonaria, eu sou reduzido a pó. Mas quem habita no esconderijo do Altíssimo e descansa debaixo das suas asas, esse pode todas as coisas em Cristo que lhe fortalece. Então, meu irmão, organizações de Satanás como a maçonaria estão prosperando. Começaram a se reunir desde o tempo do Egito, desde o tempo das Europas, e foram invadindo o mundo, e hoje não existe nenhuma parte de país rico no mundo aonde não tenha um governo fortíssimo da maçonaria. Os políticos do Brasil estão todos desfilando dentro das lojas maçônicas, está lá os vídeos na internet. O Serra, o Lula. Por que você acha que o Lula ganhou as eleições para presidente? Porque entrou para a mesa redonda da maçonaria, se tornou unânime, se envolveu, passou a fazer parte do mesmo pensamento que todos. Vamos botar esse cara mesmo no poder, ele é um dos nossos. Mas enquanto ele não se rendeu àquilo, ele nunca conseguiu ganhar uma eleição. Por quê? Porque há uma unanimidade por aí, e eles fraudam as urnas eletrônicas do jeito que eles querem. Eles que decidem quem vai ganhar. Nós somos os palhaços que vai lá votar, né? Mas eles é que decidem quem vai ganhar. Urna eletrônica é uma piada. Urna eletrônica é piada, meu irmão. Urna eletrônica é mesmo fruto de quem quer manipular uma sociedade. Quem não sabe disso? Na era da informática, você aperta X e sai Y. Quem não sabe disso? Tem um chip que você programa do jeito que você quiser. Volta às cédulas manual, como era antigamente. No Brasil, isso nunca vai acontecer, porque no Brasil quem manda é a maçonaria. Então, meu irmão, presta atenção. Unanimidade é força. Por isso que eu oro nesse lugar. Deus, quem vem aqui para dividir, que o Senhor expulse desse lugar, mas não deixa nem esquentar o banco, Deus. Quem vem para dividir, Deus, põe para fora. Eu estou aqui, eu digo assim para Deus, Deus, eu estou aqui, eu dou o meu sangue na tua obra, eu dou o meu sangue na tua causa, eu não quero saber das minhas horas de sono, eu ignoro o meu cansaço e as minhas lágrimas, mas não me deixa ser um palhaço atrás de um púlpito, pregando para quem não quer compromisso com o Senhor, para quem não está disposto a aceitar as suas leis, as suas regras. Irmão, unanimidade é preciso. Quando o cenário de Israel estava um caos, sem liderança, subjugados a Roma, sem nenhuma liderança, Deus precisava de liderança, Deus precisava organizar um povo, Deus precisava fazer uma obra, não tinha ninguém. O que ele fez? Enviou o seu filho, enviou Jesus. Quando Jesus vem nesse mundo, ele traz o evangelho. Mas o que é o evangelho? O evangelho, meu irmão, é uma ideia, é uma prática, é um conceito, é uma ideologia, e para que o evangelho pudesse vir à existência, era preciso alguém conceber uma ideia muito terrível, uma ideia de um homem tomar o lugar de um animal e ser desfigurado como ovelha muda levada ao matadouro, como disse João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo veio para ser comparado a um animal, ser levado na mão dos pecadores, ser escarnecido, zombado, foi tratado exatamente pior do que um animal. Jesus Cristo foi tratado.
Deus precisava disso, desse episódio, desses acontecimentos, para que ele pudesse implantar na terra o evangelho. Tinha alguém? Não tinha ninguém. E se não tinha ninguém, a humanidade estava perdida, porque jamais se levantaria um líder que pudesse conceber tal ideia de se entregar como se fosse um animal para que Deus pudesse implantar o evangelho sobre a terra. Deus olhou e não achou ninguém, convocou o seu próprio filho para esta missão. Quando Jesus Cristo realiza esta obra, ele disse: eu, quando for levantado, todos atrairei a mim. Ou seja, ele se tornou o sumo sacerdote, ele se tornou um líder. Todos aqueles que estão em Cristo Jesus se tornam igreja, e a igreja é unânime. E uma vez unânime, a igreja vem atravessando os séculos dos séculos sem fim, vem vencendo impérios, vem derrotando leões e tigres, a igreja vem vencendo os gladiadores, a igreja vem derrotando impérios, governos, cavalos, carros e carruagens. A igreja vem triunfante e não perderá o seu triunfo nunca, porque ela é unânime com Cristo Jesus. Derrotados são os que estão fora desta unanimidade. Mas se alguém está em Cristo Jesus, esse se torna uma nova criatura, e cá entre nós, mais que vencedor por aquele que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Nenhum homem poderia realizar essa obra, então a humanidade ficaria sem liderança. Nós temos um líder, se chama Jesus Cristo. Nós temos uma palavra, se chama Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele instituiu líderes e sublíderes. Quando ele vai para o céu, todo mundo reconheceu que Pedro, Tiago, João e outros apóstolos eram pessoas influentes na congregação, eram pessoas influentes no reino de Deus, eram pessoas que estavam ali e eles se uniam àqueles homens. Inclusive Atos dos Apóstolos, né? Atos no capítulo 2, diz assim, olha: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Mas observa o texto que começa dizendo, eles estavam todos o quê? Reunidos, meu irmão, no mundo espiritual, reunidos não são pessoas juntas, são pessoas que participam das mesmas ideias. Como Jesus falou, ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Foi isso que eles fizeram. Eles se reuniram, não em corpo físico simplesmente, mas em pensamentos, em ideologia, cumprindo um projeto espiritual de Deus. E qual é o resultado? Desse povinho aqui, que diz que estavam reunidos lá no cenáculo, 120 homens. De 120 homens, eles partem, começam a pregar ali, partem pelo mundo inteiro. E hoje, desde lá de Jerusalém, num tempo em que não existia avião, num tempo em que não existia trem, num tempo em que não existia metrô, não existia ônibus, era só carruagenzinha puxada a cavalo, era gente andando a pé, era gente montada em burrinho. Mesmo assim, daqueles 120 unânimes, reunidos num só propósito, sobre as lideranças instituídas por Deus, eles saem e invadem o mundo inteiro, atravessando em navios, atravessando em jumentos, atravessando a pé, em balsas. Você tem ideia do que é uma unanimidade, meu irmão? Você tem ideia quando Deus olha e diz assim, este é o meu povo, este é o meu povo. Se este é o meu povo, Deus derrama graça sobre graça, unção sobre unção, abre portas onde não há porta, quebra ferrolhos de bronze, esmiuça os cavalos dos inimigos, sepulta exército nos mares da vida, mas ele dá triunfo à sua igreja, que é uma com ele, que é unânime. E é isso, meu irmão, que você precisa entender, a unanimidade. Você não pode entrar numa igreja com a sua cabeça, com o seu pensamento. Você não pode causar divisão numa igreja, porque você não vai fazer parte dela.
Você tem que ser unânime. Unânime. Para uma liderança de uma igreja não interessa o que você pensa ou deixa de pensar. Interessa se você tem algo de Deus em você. Se você é um com Cristo Jesus. Se os teus pensamentos concordam com o pensamento que Deus tem dado a uma liderança. Porque se você causa uma divisão, a Escritura diz, aonde há contendas e divisões, Deus não opera. Aonde há divisão, Deus não opera, é o que diz a Bíblia. Mas aqui você vê, desceu o Espírito Santo, foram cheios do poder. Pedro vai saltar no meio da multidão a partir do verso 14 e vai pregar ousadamente. Primeiro ele estava meio escondido, o exército romano está perseguindo, está matando, está fazendo um monte de coisa, mas eles estão lá unânimes, buscando, no mesmo objetivo. Senhor, nos dá a graça, estamos aguardando a tua promessa, para que o teu nome não seja desarraigado, para que as tuas obras não sejam extintas, para que o povo conheça as tuas grandes obras, os teus grandes feitos. Ó Deus, continua operando as tuas maravilhas. O Senhor disse que faríamos as mesmas obras, porque tu ias para o Pai. Senhor, nos dá poder, nos dá unção. Daqui a pouco um vento terrível invade, que a nação toda se volta para o cenáculo, porque houve um vento. A descida do Espírito Santo provocou um vento e atraiu a atenção para aqueles homens. Pedro salta no meio da multidão e começa a pregar ousadamente, e 5.000 homens se convertem. Quer poder, irmão? Quer pregar ousadamente? Quer fazer a terra tremer? Quer que a tua boca seja um mistério, para que até quem não fale o teu idioma te entenda? Tem que ser um em Cristo Jesus. Mas pastor, eu sou um em Cristo Jesus. Depende, você está numa igreja, você concorda com o púlpito dela? Ou o pastor que prega para você é um louco? Você nunca será um com Cristo Jesus se você não for um com a liderança da igreja. E tem mais, se a liderança da igreja cair e se corromper, é o teu fim também, porque sem liderança você não sobrevive. E anote aí, meu irmão, sem liderança você não sobrevive. E sabe o que acontece, meu irmão? A Bíblia tem tantas histórias, mas a falta de estudo, a falta de conhecimento faz as pessoas naufragarem, afundarem e não voltarem mais para a tona. Você lembra que existia uma profetisa chamada Hulda no tempo dos juízes? Você lembra disso? E aquela mulher era uma profetisa. Aí Deus precisou de conduzir o povo numa guerra de libertação, etc., mas não chamou Hulda. Toda a nação de Israel ia consultar a profetisa Hulda, todos eles iam lá, mas quando Deus precisou, não levantou Hulda como líder. Diz assim: Hulda, levante, chame Baraque, para que ele dirija o meu povo. Aí veio Baraque e disse assim: não, mas eu não vou, se tu não for conosco. Ela falou assim: tudo bem, eu vou com vocês, mas você é o líder de Israel, foi você que Deus escolheu. E sabe o que acontece, meu irmão, com muito crente besta? Está seguindo profeta e não líder. Tem muita gente iludida, porque está ouvindo alguém bater pé, virar cambalhota e profetizar. A igreja de Jesus Cristo não segue profeta, segue líder, meu irmão. O espírito do profeta profetiza, mas o espírito de um líder lidera. E o que mais nós temos são birosquinhas por aí, abertas por profetas e não por líderes. Essa obra não é obra para palhaço, tem que ter líder. E líder é quem está disposto a dar o sangue na bandeja dessa causa, meu irmão. E o que mais nós temos por aí são birosquinhas. Ah, o irmão fulano é uma bênção, ele profetiza, ele vai abrir uma birosquinha ali, eu vou congregar com ele, vai para o inferno junto com ele. Quem era mais profeta, Davi ou Samuel? Quem são os discípulos de Samuel? Nenhum, mas Davi liderou toda uma nação. Amém, meu irmão? Todo mundo sabia que Samuel era um grande profeta, mas ele não era líder. Samuel, meu profeta, vai lá na casa de Jessé
e unge para mim um líder do meu povo Israel. Mas Senhor, eu te ouço face a face, não dá para ser eu. Não, cara, tu tem um espírito de profeta, eu estou precisando de algo que não é isso aí que tu é. Estou precisando de um espírito de liderança, você não tem esse espírito. Mas o que tem de palhaço por aí em igrejinha só porque o cara está profetizando? Meu irmão, não adianta, uma profecia não vai te fazer história. Uma liderança te faz história. Não foi um profeta que foi lá no Egito libertar Israel, foi um líder. Não foi um profeta, meu irmão, que foi libertar. Não apareceu nenhum profeta dizendo: eu sou profeta do Senhor, Faraó, olha, assim diz o Senhor, porque olha, tu está vestido de vermelho, amanhã vai acontecer isso, tal. Não, o Senhor me mandou aqui para liderar o seu povo, para largar daqui e ir para lá. Deixa sair o meu povo, assim diz o Senhor. Espírito de líder, meu irmão, é muito acima de espírito de profeta. Uma liderança, meu irmão, é um negócio que você talvez não tenha como avaliar. Você não sabe o que é um líder levantado por Deus. O espírito dele parece que é de aço. Você não sabe o que é um líder levantado por Deus. Você não tem a mínima ideia do que é isso. O espírito de um líder não tem medo de absolutamente nada. Se morrer, morre. Se viver, vive. Mas não volta atrás na sua missão. Você não foi chamado para seguir profetas. Você foi chamado para seguir uma liderança. Isso é tão sério, meu irmão. Isso é tão sério que você deveria rasgar o teu peito e escrever isso com ponta de diamante no teu coração. O que mais nós temos são exemplos na Escritura. Samuel era profeta. Mas Deus precisou de um líder para o seu povo. Samuel, sai ao encontro aí, vai vir um homem aí, Samuel, procurando a jumenta do seu pai, a reis do seu pai. E quando esse homem chegar, Samuel, tu pega ele, apresenta ele para os anciãos, porque esse vai ser o líder do meu povo de Israel. Mas Senhor, eu sou profeta, tem um outro ali que é profeta, o Senhor quer contar conosco? Não, não quero, Samuel. Eu sei a quem escolho. Cada um na sua função e na sua missão, mas Deus não confunde as coisas, Ele reparte a cada um segundo a sua própria capacidade, e é Ele que nos capacita para os seus planos, projetos e ideais. Você não vai ser o que Deus não quer que você seja, meu irmão, e se você conseguir ser, é apenas ilusão. Temos um outro exemplo interessante, no tempo de Gideão, lá no livro dos Juízes também, para que você entenda, meu irmão, como é necessário que Deus levante uma referência, como fez com Cristo Jesus, mandando Ele ao mundo, e depois deixando outros. Jesus é o sumo sacerdote, e deixou vários sacerdotes sobre a terra, e até hoje está deixando sacerdotes sobre a terra, porque sem essa liderança de sacerdote, não há organização, não há ponto de referência, não há igreja, não há nada, é tudo ilusão. Gideão estava lá malhando trigo, de repente vem um varão e começa a falar com ele. Nós sabemos quem é aquele varão é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que está falando com Gideão. Varão valoroso, vai nessa tua força, o Senhor é contigo. Ah, meu Senhor, se o Senhor é comigo, que aconteceu das suas maravilhas, das coisas que nossos pais nos contaram. Não, vai nessa tua força. Ah não, se o Senhor é comigo mesmo, então me dá um sinal. Está aí o sinal. Ah, se o Senhor é comigo mesmo, me dá outro sinal. Está aí o sinal. O que mais você quer? Meu irmão, Deus precisa tanto de um líder para libertar o seu povo, que o Filho de Deus saiu lá do trono da sua glória, veio debaixo de um carvalho falar com um homem, e instou com este homem durante toda a tarde, jogando palavras para cima desse homem, convencendo esse homem a que esse homem desse um passo de fé para se tornar o líder do seu povo. Jesus Cristo saiu do seu trono,
largou a adoração dos anjos, arcanjos, querubins e serafins que incessantemente estão lhe adorando. E ele vem debaixo de um carvalho e fica ali dando sinal para um homem: olha, vai chover na lã, está aí. Agora vai chover em todo lugar menos na lã, está aí. E mais sinais que Gideão pudesse pedir, mais ele daria, porque ele precisava convencer Gideão a se tornar um líder, porque se ele não encontrasse um líder, ele não conseguiria libertar Israel da escravidão. Aí Deus vem e levanta Gideão, conseguiu levantar Gideão. Quando Deus levanta Gideão, Gideão vai e convoca um exército de 32 mil. Mas eram 32 mil que não estavam todos ligados com Gideão. Não eram todos participantes da grande glória da manifestação que Gideão havia recebido dos altos céus. Deus vai dizer assim: Gideão, tem muita gente, vamos fazer a seleção, e nós vemos que de 32 mil, Deus escolhe apenas 300 homens que estavam dispostos a morrer pela palavra que Gideão recebeu. São esses que vão vencer, meu irmão. São esses que vão ver a glória de Deus. São esses que, mesmo que tombem ensanguentados, verão os céus abertos e o Filho de Deus de pé à direita do Pai. Aleluia, Deus. Com quem Gideão seguiu para a batalha? E ele não precisou batalhar, quando chegou lá Deus já tinha destruído os inimigos. Mas com quem Gideão seguiu para a batalha? Com aqueles que estavam dispostos a morrer por ele, pela palavra que ele recebeu. Não foram aqueles 300 que viram o anjo do Senhor. Não foram aqueles 300 que viram a chuva, o orvalho cair sobre a lã. Não foram aqueles 300 que viram a lã depois ficar seca e a relva molhada. Foi só Gideão. Desperta, tu que dorme, meu irmão. Ressuscita-te dentre os mortos para que Cristo te ilumine. Sem líder você é perdido, você é um zero à esquerda. Quer que eu fale mais claro? Sem mim você está perdido. Nessa dispensação quem comanda ela sou eu, de ponta a ponta. Não haverá outro restaurador. Tu tem o teu ministério reservado, mas não és um restaurador enquanto eu viver. Vai ter que aprender comigo todos os dias da tua vida. Não foi contigo que Deus falou na intimidade. Não foi contigo que Deus tratou com as algemas no braço. Não foi contigo que Deus tratou dentro da cadeia, dormindo no meio de traficantes. Foi comigo. Nós temos que ser um, meu irmão. Ou você crê nessa obra ou vai-te embora. Essa obra não é para 32 mil, meu irmão. Essa obra é só para 300. Essa obra não é para soldado grande e musculoso. Essa obra é para os que estão no vale de ossos secos, para ouvir a voz do profeta. Acorda, meu irmão. Vai para a Bíblia, vai dobrar os joelhos. Não adianta estar dentro da igreja. Tem que ser unânime. Unânime! Unânime! O que é ser unânime? Se você ousa levantar a voz para mim, meu irmão, você não faz parte nem do reino de Cristo. Que dirá desse ministério que eu comando? Eu te vejo no meio da congregação e me dá nojo. Me dá nojo de certas caras. Se você não respeita a mim, meu irmão, como pensas que vai passar pela porta estreita? Se para passar pelaquela porta estreita lá em cima, primeiro tu vai ter que passar por mim. Ninguém vai ao sumo sacerdote sem que haja um sacerdócio instituído na terra. Perdeu a lição do seminário? Volta para ela, corre, vai aprender. Ainda há tempo. Mas chegará uma hora que não haverá mais tempo. Então, meu irmão, ser unânime em um projeto de Deus é o que faz toda a diferença, meu irmão.
E esse é o meu clamor. É engraçado que nos últimos meses eu tenho lembrado das orações que eu fiz na intimidade. Eu lembro quando eu entrava no quarto da minha mãe, porque eu não tinha quarto, eu dormia na sala, a sala era muito movimento. Eu entrava no quarto da minha mãe e me ajoelhava do lado da cama e começava ali a orar em cima da cama, mas de repente aquilo me comovia, eu achava que aquilo era pouco. Aí eu virava o meu corpo e botava o rosto no chão, colocava o rosto em terra mesmo, com todo temor e reverência perante o Senhor meu Deus, e eu dizia: Senhor, me ensina os teus caminhos. Ó Deus vivo, não deixa que eu pereça. Ó Deus vivo, não deixa que eu me iluda pensando que te sirvo, quando na verdade não te sirvo, porque eu via tanta gente sendo massacrada, eu via os diáconos morrendo de câncer que nem um animal. Enquanto que a Escritura diz que Ele é poderoso, Ele levou sobre si as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E eu via pastores indo para o leito, e eu via acidentes destruindo pastores, e eu dizia: não é possível, essa palavra não é mentirosa, eles é que são falsos. E verdadeiramente eu estava correto nos meus pensamentos, porque esta palavra em nada me deixou em falta. Cada dia que eu caminho, mas eu vejo a glória do Deus vivo. Entende, meu irmão? Vai dobrar os teus joelhos, vai levar a tua vida espiritual a sério. Quando nós partimos desta terra, meu irmão, nós vamos ver uma realidade tão tremenda ou tão terrível, porque nem todos que estão aqui dentro estão a caminho do reino de Deus. Ou desta ou de outra sorte, eu não poderia ter aqui escrito um centro de seleção e justiça. Ou quantos em 15 anos já entraram por essas portas? Quantos já entraram por aquelas portas que me disseram: pastor, eu estou disposto a morrer pelo evangelho? É mesmo? E por que hoje está habitando numa casa de prostituição? Esses ouvidos aqui não se iludem com palavras. O que o Senhor Jesus me ensinou é reconhecer a árvore pelos seus frutos. E a árvore que hoje dá laranja, ela tem que morrer dando laranja. Não pode mudar nunca. Meu irmão, Deus, onde está a tua verdade? Porque eu quero ser um com o teu espírito. Essa é a oração dos espertos, meu irmão. Essa é a oração dos sábios. Essa é a oração dos malandros espirituais que querem realmente andar na verdade, que pagam preço. Deus, eu não quero saber de nada. Onde está a tua verdade? A minha verdade está com aquele maluco lá, então é lá que eu estou. Agora, se você acha que é inteligente, irmão, sábio, que você pode discernir o teu próprio caminho, né? Ou criar o teu próprio caminho, aí enfim, né? Só não esqueça de uma coisa, que Deus não entra em planos feitos por mãos humanas. Então, irmão, somos uma igreja, estamos debaixo das asas do Altíssimo, mas se o seu pensamento é diferente do que este púlpito tem ensinado, você está aí, mas não faz parte daí. Amém? O apóstolo Paulo diz o quê? Nem todo aquele que é de Israel, né, é verdadeiramente um israelita. Nem todo aquele que é filho de Abraão é verdadeiramente descendência judaica. Pode ser descendência do diabo. Porque o que Jesus falou? Vocês não têm por pai Abraão, vocês têm por pai o diabo. Vamos botar as ilusões por terra, meu irmão. Vamos parar de brincar de igreja, isso aqui não é parque de diversão. Vamos parar de brincar, meu irmão. Você pode entrar aqui, contar piada com o irmão, sorrir, isso faz parte da vida, mas quando você botar os pés daquele lugar ali para dentro, toma muito cuidado, porque os olhos que te enxergam não são olhos humanos.
Quando você adentrar nesse lugar, meu irmão, entenda que as pessoas que estão vindo para cá são porque estão dispostas a derramar o sangue, ver os seus filhos sofrer e até morrer de fome, mas não negar o nome de Jesus Cristo. É essa placa que nós vamos ter lá na porta, templo pós-prisão, ensinando a morrer por Cristo. Só para quando alguns chegarem lá fora, olhar e já dar meia volta e seguir seu caminho. Porque uma coisa é certa, quando cumprir esse tempo de seleção desse ministério, o mundo encontrará o seu transtorno. O reino do diabo vai ficar em labirinto. E sabe o que vão dizer a nosso respeito? Quem diria que pudesse se levantar um povo tão fanático como esse? Malucos. É assim que nós vamos ser chamados. Mas outros dirão, estes que transtornaram o mundo, chegaram também até nós. Irmão, você está pensando que esse ministério é o quê? Nessa hora tem gente que está sendo liberta na Europa por causa de nós. Nessa hora tem gente liberta na África por causa desse ministério aqui. Tem gente que está sendo liberta nos Estados Unidos por causa desse ministério. Em Jerusalém, no Afeganistão e na Mongólia, tem gente que está sendo liberta por causa desse ministério. Você acha que isso estaria acontecendo se realmente o Deus vivo não estivesse passeando em nosso meio? Se ele realmente não fosse o homem de branco que passeia no meio dos candeeiros de ouro? Isso não é um lugar de brincadeira, meu irmão. Cada dia que eu subo a este púlpito, eu subo para me preparar mais e mais para morrer pelo Evangelho de Jesus Cristo, porque não tenho outro objetivo na vida, senão este, de viver e morrer por Cristo Jesus. Amém. Até aqui nos tem ajudado o Senhor.